Roteiros invisíveis. Você sabe qual é o seu? Esse é o tema da live que vamos fazer com um grupo que fala sobre essa temática de uma maneira bem profunda. E essa roda de conversa vai ser comigo, com Tayan Traeger e também com Gustavo Amorim, que é o nosso convidado para falar um pouco mais sobre os mitos, os contos de fadas, as narrativas, as histórias que entrelaçam as nossas vidas e também a nossa alma. Gustavo já está aqui, eu já vou aceitar ele e pedir a solicitação. E vamos chegando, pessoal. Olá, Gustavo. Boa noite. Boa noite, Tayan. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, Tayan. Maravilha estar aqui. E eu também, viu? Muito feliz com esse convite. Eu sinto que vai ser uma conversa muito bacana. E para quem não Larissa, conhece aqui a gente... Oi, Tayan. eu não vejo o Gustavo. É isso mesmo? Não está vendo o Gustavo? Tô É para vendo. você. Eu Eu vendo tô os ouvindo o três. Gustavo. Eu estou tentando arrumar aqui o som que eu estava no fone de ouvido, agora eu estou ouvindo no celular. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Gente, vocês estão vendo nós três? Quem estiver aqui na live puder dar um legal para a gente. Quem sabe faz ao vivo, né, meu povo? Agora o Gustavo deu uma travada. Vamos ver aqui. Agora eu apareci, mas engraçado. Tá vendo agora ele, Tayan? Não. Não? Vou sair novamente e volto. Não, tá todo mundo vendo a gente. Se você Tá me vendo. Tá bom, tô te vendo. Tá, então... E tô gostando muito de te ver, mas não sei se tinha que ver o Gustavo. Era para estar vendo, mas o importante é que o pessoal tá vendo. A Cláudia colocou que vejo os três, a Tereza também. Legal. E antes de começar essa live, eu queria fazer uma breve apresentação de quem somos, porque a gente sabe que tem um público aqui bem diverso. Tem um pessoal aí que acompanha o Gustavo, tem o público do Tayan e também tem as pessoas que me acompanham. E essa live vai ficar gravada, quem puder assistir depois também vai ter essa oportunidade. E a gente tem coisas divergentes, mas também algo muito importante em comum, que é esse olhar para o autoconhecimento e essa percepção de que a vida é muito além daquilo que esses olhos podem enxergar. Então, o Tayan, ele é terapeuta junguiano, já trabalha como psicólogo há muitos anos e tem enfrentado agora junto comigo a nova jornada nos grupos, embarcando aqui nas lives, é meu parceiro de vida e também co-criador junto comigo do workshop Roteiros Invisíveis, um trabalho que a gente está realizando juntos e está sendo feito com muito amor, um trabalho especial. E também aqui o Gustavo Amorim, que tem um currículo diferenciado, viu, gente? Quando eu fui conversar com ele, ele disse, olha, inclua que eu sou engenheiro. É engenheiro o quê, Gustavo? É bioquímico, é? Sou engenheiro metalurgista ou metalúrgico. Eu considero que essa é a minha profissão na vida passada. Exatamente. É professor de técnicas bioenergéticas e tradutor oficial do CRY no Brasil. Então, assim, a gente está muito feliz, Gustavinho, com o seu sim, de bater esse papo hoje conosco. Tá certo? E eu também. Muito obrigado pelo convite. De nada. E eu quero fazer uma pergunta aqui, já para abrir os caminhos dessa... Eu vou colocar aqui desse bate-papo, porque eu quero que seja algo leve, que cada um possa falar o que está sentindo, o que está pensando. Isso também serve para quem está nos acompanhando. Se quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma interação, a gente vai estar aberto também para conversar com vocês. Então, Gustavo, eu queria que você falasse como você percebe como as histórias podem influenciar as nossas vidas, mas eu queria que você trouxesse algo mais específico falando dos mitos, né? Qual a força que eles têm? Sim. Bom, os mitos são a forma, ou a contação de histórias, né, onde o mito se inclui aí, é uma das formas mais antigas que a humanidade tem de compartilhar experiências e transmitir conhecimento e sabedoria. Né? Então, quando os antigos se encontravam diante de fenômenos que eles não compreendiam, né, como uma tempestade, como um céu noturno, né, uma lua, um eclipse, e todos esses fenômenos que eram maravilhosos, eles tentavam dar sentido àquilo. E muitas vezes
esse sentido vinha através de histórias, de representações simbólicas e significados, e essas histórias eram contadas e compartilhadas, e também, nessas histórias, compartilhavam coisas mais relacionadas com a vivência daquele grupo, a cultura, tradições que eram transmitidas. Então, tudo isso acontecia através de histórias, né? Agora, os mitos, tem várias teorias a respeito dos mitos, né? E alguns falam, por exemplo, que os mitos são a linguagem do inconsciente coletivo, né? Isso aí veio do Jung, ele fala desse inconsciente que é coletivo, que é um repositório de histórias que pertence a toda a humanidade. Todos nós, de certa forma, vivenciamos um ou outro padrão desses mitos, né? E tem a ver com o nosso ser, com o nosso inconsciente, com quem nós somos, com a nossa alma. Então, o mito, para mim, é algo muito profundo e eu vivo muito a partir dessa linguagem simbólica também. Eu valorizo muito isso. Eu percebo que ela tem uma influência na vida e no meu processo de amadurecimento, de crescimento como ser humano. Então, por aí. E me conta aí uma experiência pessoal tua, assim, onde tu teve esse olhar da sincronicidade, dos símbolos, né? Às vezes eu converso muito com o Tayan e ele sempre gosta de dizer assim que os símbolos eles são como se fossem placas, né? Que ficam ali mostrando para a gente um caminho. E eu sei que você é muito atento a isso e eu queria te ouvir. Com certeza. Então, e curiosamente, tem uma sincronia, eu considero pelo menos uma coincidência significativa, né? Que aconteceu essa semana mesmo e hoje, né, algumas peças se conectaram. Eu acho que tem muito a ver com a proposta que vocês têm desse trabalho. Como eu acredito num campo, né, nesse inconsciente, já começa a se manifestar nas nossas vidas quando a gente começa a entrar em sintonia, né? Esse evento está chegando aí no próximo final de semana, então acho que isso já está vindo, trazendo os seus elementos para eu poder participar, né? Então, por exemplo, hoje a Cláudia estava dizendo, você tem que falar de um conto de fadas, porque tem a ver com isso. Né? E eu falei, Cláudia, eu não sei, não lembro de um conto de fadas, né? Eu estou muito mais relacionado aos mitos, algumas histórias que têm a ver com a minha própria história, mas eu parei e refleti, né, e lembrei dos contos de fadas na infância, né, onde eu ouvia muita história, meus pais, né, tive esse privilégio dos meus pais contarem histórias para mim, meu avô, meu primo que morava com a gente, e tanto lendo os livros quanto naqueles disquinhos, né, coloridos. Muitos de vocês devem se lembrar, né, na infância tinha uns disquinhos coloridos que tinham várias historinhas, né, e contos de fada. E hoje, refletindo sobre isso, me veio a lembrança de um conto de fada que eu gostava muito, que era o Patinho Feio, né, a história do Patinho Feio, que tem, né, tem toda aquela história. Ele nasce num lugar onde ele é um estranho, né, no meio dos patos, e ele era muito diferente de todo mundo, então ele começa a ser meio que discriminado, ele era considerado feio, desengonçado, né, e aquilo trouxe né, um impacto sobre ele. Né? Então, só para lembrar a história de forma muito superficial, mas já trazendo os elementos importantes, e depois, né, com o passar da história, ele acaba se fugindo, né, ele vai para a floresta, passa um inverno na floresta, e quando ele sai, chega num lago, estão lá os cisnes, né? Ele acha aquela coisa mais bela do mundo. Eles são esses, que passos maravilhosos, né? Quando ele está nadando ali no lago, indo em direção àqueles cisnes, ele se olha no lago e vê o reflexo que ele é um cisne, né? Então, isso fala sobre conhecer a si mesmo, conhecer quem se é. Né? Então, ele nasceu no meio onde ninguém dava um reflexo para ele, ou um feedback de quem ele era, pelo contrário. Né? E aquilo gerou uma série de situações, e depois ele se percebe como um daqueles seres belos que ele. Então, por exemplo, essa história, hoje, né, ela fez mais sentido para mim, por conta de tudo que vocês estão trazendo. Olha que interessante, como é que essas histórias começam a trazer esse significado para as nossas vidas. Eu lembrei também que, na infância, eu gostava muito de desenhar cisnes. Sempre eu desenhava cisnes brancos. Né? Então, teve essa ressonância com essa história. E essa semana, né, um outro elemento que entrou aí, eu estava ouvindo uma palestra a respeito da morte de Sócrates. Né? Eu tenho lido muito a respeito da tradição platônica, neoplatônica. Eu tenho muito interesse também. Platão falava do mundo das ideias, né? Aí a gente pode relacionar com Jung, o inconsciente, e fala dessas histórias, dos mitos também. Mas especificamente a morte do Sócrates. Né? E o Sócrates é uma imagem arquetípica de sabedoria da nossa cultura ocidental, um símbolo de sabedoria. E nessa mensagem, né, nessa palestra que falava sobre a morte do Sócrates, ele está fazendo uma reflexão sobre a morte. Né? E no final, quando ele faz a reflexão sobre a morte, está com seus discípulos, né, com seus amigos, né, antes de tomar Cicuta, ele foi condenado porque, segundo na cultura da época, ele tinha pervertido a juventude, né, e trazido falsos deuses. Tem toda uma história a respeito do Sócrates, só que ele era um homem sábio. Né, e ele está refletindo sobre a morte. Se a morte não seria um grande bem, quando todos pensam que é um grande mal.
porque, quem sabe, ele voltaria a se encontrar, né, com aquelas almas nobres com que ele tinha afinidade, e isso seria, na verdade, uma grande expansão, né, de consciência, nesse sentido. E nessa mensagem específica, o palestrante, eu não lembro do contexto exato, ele fala do cisne. Ele fala que essa história do Sócrates é muito associada ao cisne também, né, porque o cisne tem a história do canto do cisne, né, quando ele morre, que ele canta um canto muito, muito intenso, né, e muito belo, e muitas vezes é associado com a tristeza da passagem, já que ele sabe que vai morrer, e ele canta de uma forma, né, assim, muito efusiva, digamos assim. Só que nessa palestra, ele fala que, no entendimento dos Sócrates, né, dos neoplatônicos, o cisne, na verdade, ele está cantando como uma glória, né, porque naquele momento ele vai se encontrar com aquele que representa de onde ele veio, que é o deus Apolo. Então, o cisne é um símbolo do deus Apolo. Está me ouvindo, Larissa? Estou te vendo. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo também. Larissa? Uma pessoa falou, a Cláudia falou aqui, o pessoal não está conseguindo ver a live do Instagram do Gustavo. Como é que eu faço para fazer isso? Bom, eu acredito que já é para estar ao vivo lá, né? Eu acho tenho que como eu... Desculpa, então deixa eu só visualizar isso eu aqui. acredito que. Desculpa Porque te seria legal. interromper. Não sei, eu acho que o natural é que já fosse para os 3 Instagrams, né? Não é? Porque eu entrei no seu, pedi autorização, né? Você me deu autorização. Eu acredito que esteja tudo bem. É porque eu quis Então, responder aqui porque a Cláudia estava falando. Desculpa te interromper, então, tá? concluindo, né? Então, Cisne, na verdade, nessa visão, ele canta a glória, porque ele vai retornar para Apolo, que é o deus Sol, que é, né, uma representação, o Cisne é uma representação de Apolo na Terra, um símbolo da beleza, um símbolo da cura, da profecia. Então, é uma imagem belíssima, né? E isso me veio essa semana, esse insight. Né? E eu me lembro também, quando eu li a primeira vez a Apologia de Sócrates, né, toda essa história dela, de Sócrates, eu tive uma emoção profunda, sabe? Me emocionei, então isso me toca, tem a ver com a minha alma. Né? Então, essa história foi uma que aconteceu agora, essa semana. Né? Então, é muito bacana lindo, ver como né? as coisas acontecem. Essa Muito coisa bonito. quando a história pega a gente. E essa história do patinho feio, ela fala sobre também a nossa necessidade de pertencer, né? Todo o complexo da gente se sentir excluído, todo o processo dele de descobrir essa beleza em si, e essa essência dele, né? E até que o outro enxerga também, né? Não é só sobre o que está fora, mas o que está dentro. Então, Gustavo traz um aspecto interessante, que é o fato de que nós homens não costumamos olhar para os contos de fadas. A gente gosta dos mitos, são histórias mais heróicas de forma geral. E aí Gustavo traz os aspectos que ele foi procurando, né? Ele foi, qual é o meu conto, né? Gustavo também tem o meu, mas eu não vou Então, contar aqui, não. Minha promessa é de contar no workshop. Mas eu vou fazendo contar essa também. chantagem aí para garinhar, Só um para teaser, né? Só recrutar para participante, viu? Faz provocar o até, porque eu pessoal, só vou né? contar o meu no workshop. Eu só vou contar o meu no workshop, mas tem alguns que me atravessam. Como, por exemplo, o da. Poxa, o do lobo. Chapeuzinho vermelho. O da Chapeuzinho Vermelho. Essa é uma história, Gustavo, que eu sentia muito medo. E o lobo fez e faz parte da minha vida. E é interessante que, assim como os mitos, os contos também trazem aspectos da nossa alma. E é muito legal como você vai conectando isso, esses símbolos, Gustavo, na sua vida, né? A partir do momento que você acessa o Patinho Feio, né, que você estava geralmente procurando os seus aspectos da alma e da psique, quando você procura isso num conto, você encontra um outro pedaço que até então você não havia encontrado. E os contos de fadas são como mapas, assim, o Patinho Feio, mas o Patinho Feio se entrelaça com a história, com o que você falou de Platão, né? Com esse inconsciente estava aí
querendo se manifestar Exato. e a gente provocou de alguma forma, você conversando com a minha mãe, de alguma forma foi provocado. E o meu, qual é? De alguma forma você quer pertencer também. E de alguma forma o nosso inconsciente, ele quer pertencer também. Eu também não é o meu conto, mas eu também me identifico com o Patinho Feio. E é Sempre me interessante, achei um Gustavo. pouco estranho em Eu alguns adoro o aspectos. conto do Patinho Feio, ele também me pega, viu, Gustavinho? E Pois é muito é, lindo. Eu ele é penso que ele muito tem significado, ele lírico. tem, como todo conto, como todo mito, né, ele tem camadas muito profundas, né? E Sim. ter acessado essa história sobre o Sócrates, sobre a morte de Sócrates, né? E essa analogia com o cisne, né, que canta, né, a glória, porque ele vai retornar para o pai, para quem ele é em essência, que é Apolo, né, que é o Deus Sol, que é um símbolo também para uma ideia perfeita, né, que Platão chama, né, os deuses. Então, isso é muito bonito, porque fala da nossa verdadeira natureza, e é isso que o Patinho Feio fala também. Porque o ser humano, eu vejo o ser humano como um patinho feio. Nós andamos pela Terra, né, nos considerando menos do que nós realmente somos, quando, na verdade, eu acredito que nós somos deuses, nesse sentido de possuir uma luz muito intensa que pode brilhar, né, e iluminar o nosso mundo e causar mudanças na sociedade, né, isso iluminar o caminho para outros. Né? Então, por isso também o nome do nosso trabalho é o farol, né, que é esse símbolo também. Né? Então, o patinho feio, para mim, trouxe esse significado ainda mais profundo, né, de lembrar quem nós realmente somos, né, que é essa luz, né, divina que brilha, né, está em nós também. Essa é a E que nossa faz verdadeira o natureza. caminho Isso de é volta para autoconhecimento. casa, né, Gustavinho? Porque o Patinho Feio, ele faz Perfeito. o caminho de volta para casa, né? Ele Ele volta para o nasce lugar dele, num né? O lugar. contexto onde ele se sente estranho, que ele não se sente parte daquele contexto, daqueles seres que ali se colocam. Existe todo o processo dele de sentimento de exclusão, dele percorrer, encontrar o caminho dele. Ele tem alguns momentos que ele interage com outros animais, e até que ele chega de novo, né, e encontra outros cisnes também. Então, é interessante ver essa analogia, porque é o que a gente também faz na nossa caminhada de vida, né? A gente vem conversando sobre isso, sobre esse desejo dessa alma que quer retornar para a origem, mas quer retornar melhor, né? Num processo de evolução. E esse trabalho que a gente vai Sim. realizar, ele tem esse direcionamento. Às vezes, a gente conversando com as pessoas sobre o workshop, a gente sente que é difícil de compreender, porque em algum momento a gente, enquanto adulto, enquanto a gente vai para essa rigidez e a gente deixa de olhar para a vida com esse olhar mais lúdico, enxergando os símbolos, enxergando a beleza da vida, né? Então, assim, os contos, eles e os mitos e as histórias, eles nos levam para esse lugar que internamente a gente já conhece, né? Exato. Então, assim, quando a gente escuta uma história, aciona, pá, é isso, né? Falando E é em perfeito, assim, que história, você Larissa, traz. eu falei do lobo e do aspecto do lobo, e a Érica trouxe que o que pegava para ela eram os três Sim. porquinhos. Para mim também, Érica, dava uma ansiedade grande quando eu via a história, queria que o lobo não se desse bem. Um pouquinho foi fugindo para a casa do outro, construiu uma casa, e essa analogia, ou essa metáfora, ou esse símbolo, mais profundamente, de construir uma casa sempre foi bem importante para mim, de construir um lar para dentro, mas a pressa de construir e você, de alguma forma ali, se achar porque você construiu algo, e sempre aparece o lobo. E o que eu acho interessante é que nenhum desses personagens, eles são para representar aspecto humano, eles são para representar aspectos nossos. Assim como tem os três porquinhos, tem também o lobo que habita em nós. Eu acho, sim, a ansiedade misturada com medo, buscando fuga. Acho muito, muito interessante isso, que são símbolos que a gente vai procurar encontrar em nós. Acaba Larissa está que o falando. lobo, ele está no lugar dos desafios da vida, né? Às vezes a gente está ali construindo uma coisa e vem algo externo e mexe com tudo, né? A gente pode tentar ver também, né, de uma forma literal, o quanto a gente, num contexto familiar, quando a gente percebe que outras partes da nossa família não estão como a gente está, se a gente está com mais abundância, com mais estrutura, e daí a gente vê alguém do nosso núcleo familiar passando dificuldade, como a gente se comporta, como a gente se sente, né? As histórias, elas têm muitos nuances. Ela pode ter esse lugar, que é o lugar
acho que até mais elevado, onde a gente consegue perceber todos os aspectos de nós. Jung fala muito disso, né? Onde a gente Sim, vê em todos os personagens partes de nós. de A nós. gente também pode ir por esse caminho, né? De como eu me sinto dentro dessa narrativa, como essa narrativa se comunica comigo, né? Então, é importante a gente usar todos esses aspectos. E é interessante, Gustavo, que está aqui, quando eu fiquei matutando como ia trabalhar esse workshop, eu quis muito não me prender a algo específico, a algo rígido. Vamos seguir a linha da psicologia analítica, vamos seguir a linha Da das filosofia constelações familiares, da ou da filosofia. filosofia. Eu quis que a gente pudesse experimentar essas histórias de maneiras diferentes e cada um sentir o que é que faz sentido para si, né? Porque isso torna o trabalho mais rico, né? Então, assim, é muito potente quando eu te escuto, por exemplo, Gustavo, você fazendo a sua analogia, né? Quando você parou para pensar nesse workshop, nesse diálogo que a gente ia ter hoje, e teve essa sacada, ouvindo aqui o Tayan trazendo a expressão dele, e aí uma pessoa chega aqui, eu também tenho algo conectado com isso, né? Então, isso é um movimento que é maior do que a nossa intenção, né? E eu percebo, eu queria também que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, é que as pessoas ainda não entendem muito a diferença entre mitos e contos de fadas, às vezes se confundem. Para a gente que já está estudando isso, já conhece, parece algo mais organizado, mas eles têm algumas diferenças. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Gustavo, dos mitos, né? Assim, como eles funcionam na nossa psique, como eles atuam na vida da gente. E eu queria depois que o Tayan falasse um pouquinho sobre os contos de fadas. Podemos fazer assim? Podemos. Sim. Então, Então, vamos lá. como eu te comentei, o mito, né, ele tem essa característica ancestral também, né, histórica. Então, é um repositório da sabedoria da humanidade e eles aparecem em diferentes culturas, né, quando você vai observar, independente da distância entre elas e da distância temporal também, né, muitas histórias são muito similares. Né, tanto que uma pessoa que estudou muito os mitos também, que é o Joseph Campbell, né, ele chegou a propor a teoria do que ele chama de monomito, né, que todos os mitos têm uma estrutura que é a mesma estrutura com personagens diferentes, mas que falam, né, de uma temática similar. Né? Então, o mito ele tem essa característica de falar do processo de amadurecimento ou de autoconhecimento do ser humano. Fala dos desafios, fala o momento quando, né, o herói recebe um chamado para a aventura. Né? Então, como todos nós, tem um momento onde você desperta para alguma coisa, aquela sua vida não está fazendo muito sentido, e você vai em busca desse sentido, né? E aí você entra nessa jornada, né, de autoconhecimento, e nessa jornada existem os perigos, né? Existem os antagonistas que surgem no caminho, que são aspectos nossos mesmos, nossos medos, né, os desafios que se apresentam para nós na nossa vida, então é preciso enfrentar. Só que também nos mitos, geralmente, tem a ajuda sobrenatural, né? Então aí entra esse aspecto também mágico, vou chamar de encantado, porque existe uma realidade sutil, né, que permeia tudo também. Então, nos mitos, geralmente, o herói recebe, né, uma espada mágica, né, um ser encantado chega e oferece alguma coisa que vai ajudá-lo, né, nesse processo de enfrentamento mesmo, né, das situações, né, dos problemas, dos desafios da vida. E aí ele desce, né, até o submundo, é uma temática também, porque é quando ele está enfrentando esses aspectos obscuros dele mesmo, que é esse desconhecido, né, da própria alma. E ali ele começa também a encontrar, chegar perto de um tesouro. Geralmente esse tesouro também faz parte dos mitos, né? E esse tesouro é algo precioso que você encontra nesse submundo, que na verdade é você mesmo, é algo que você, o único seu, que você então retorna para essa superfície e você compartilha com a sociedade, com a cultura. Né? Então isso representa o que cada um de nós tem de único para oferecer, nossa autenticidade. Né? Então os mitos falam muito disso, desse retorno para casa, como você falou. Agora, voltando de novo aos neoplatônicos que eu tenho estudado recentemente, né, um neoplatônico muito conhecido, pelo menos na academia, é o Plotino. Né? E quando ele fala do mito, ele fala que o mito ele é uma informação que sai do um. Então, nos neoplatônicos tem sempre a ideia do uno, né, que permeia tudo e ele é inalcançável para a razão. Ele está em toda parte, só que a razão não alcança ele. Só que ele permeia tudo e nós fazemos parte desse um, só que não temos consciência plena. Então, quando nós entramos no caminho de autoconhecimento,
essa casa, na verdade, é essa consciência de que nós fazemos parte de uma grande unidade, estamos conectados a tudo. Então, o mito é como se fosse essa unidade, que não tem diferenciação, começa a se diferenciar em personagens, em situações, para que a nossa mente possa discriminar, discernir. Né? Mas ele te dá uma fórmula para que você retorne de novo para essa unidade. Então, é interessante isso, né? Como se fosse uma história que nos permite, espelhando, né, nosso mundo interior nessas histórias, reconhecer que aqueles personagens somos nós e harmonizar todos esses aspectos da nosso inconsciente, da nossa alma, e voltar a essa consciência de totalidade. O Jung chama isso no processo da psicologia analítica de individuação. Você começa, então, a organizar os elementos do inconsciente, que é esse universo imenso também, digamos assim, infinito quase, e ao reorganizar, né, ao harmonizar os elementos que fazem parte, né, quem você retorna essa consciência de totalidade, de ser um indivíduo único dentro de uma unidade que se harmoniza. Então, é muito, muito bela essa perspectiva E do é mito. Né? interessante, né, Gustavo, que eles normalmente trazem aspectos humanos, aspectos mais divinos, tem os deuses, e aquilo vai se misturando, e eu vejo muito assim esse lugar da nossa luz, da nossa sombra, né? Então, às vezes, os mitos, eles não têm uma moral da história, então eles atuam indiretamente, até com o nosso julgamento, quando a gente escuta a história, dá aquele uau, né? Às vezes tem coisas que você escuta assim, e esse mito está certo mesmo? Por quê? Porque a gente quer entender na racionalidade. E na racionalidade, a gente vai totalmente para a nossa função pensamento, que quer que aquilo ali tenha o que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que é um modelo. Então, eu acho muito mágico desse trabalho e dessa profundidade que os mitos, os contos vão trazer para a gente, porque eles vão tirar a gente desse quadrado, né? Onde tem algo já fixo ali sobre como devemos fazer e viver as experiências. Então, é muito rico quando você traz essa explicação, porque traz um propósito também, né? Existe algo ali de uma compreensão, de um autoconhecimento através dessas histórias, né? E aí eu queria até que você falasse, né? Porque os contos eles também são fragmentos dos mitos, né? Eles também chegam depois, mas chegam também com força, né? Os contos, eles... O mito, ele traz um aspecto cru. É um caminho para a nossa individuação, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento, mas é cru. Cronos devora as criancinhas e não importa o que a gente pense sobre isso. Ele é cru, são os arquétipos de forma crua. Já tem vários símbolos nisso, e a gente vai procurando se conhecer, desenvolver o nosso processo de individualidade, procurando entender cada elemento, né, desses mitos. No aspecto dos contos de fadas, de forma geral, existe uma moral, como você falou, Larissa. Existe uma moral, vamos lá para a Branca de Neve. É o jogo moral da história, né? Existe uma moral da história. E a moral da história é que vale a pena você agir de forma correta, por mais que muito da tua vida esteja sendo injusta. Mas essa é a moral da história, assim, bem superficialmente. Mas a gente pode definir dessa forma. Mas antes dela nascer, a mãe dela vai para uma janela e fere o dedo. E ela tem uma sacada quando ela fere o dedo dela. Que ela queria uma filha com os lábios vermelhos, a pele branca e os cabelos negros. E o que Se significa ela vê, né, isso? Taia, por conta da imagem que ela tá vendo, ela fere o dedo, tá nevando, ela vê a imagem lá fora e ela faz essa conexão. E ela faz Né? E ela essa conexão. busca. E o que significa essa conexão? Essa conexão, ela não tem uma moral de história. Essa conexão é simbólica. Ela tem um significado, para mim, ela tem um significado universal. Talvez ela esteja relacionada aos aspectos da alquimia, da evolução do nigredo, passando pelo albedo, chegando ao rubedo, que são as alquimias que nos acontecem.
penso dessa forma. Será que é assim? Mas esse é um aspecto simbólico que essa cena me chama a atenção, em Branca de Neve. Outras cenas, a cena do beijo, pode chamar a atenção para outras pessoas. Então, por mais que tenha a moral da história, os contos de fadas, eles se prendem, eles têm uma moral da história, calma, me explicando novamente, mas eles têm também um aspecto simbólico, um aspecto mitológico, não tão cru quanto os mitos, mas ele carrega o símbolo em si, vários símbolos em si. Por exemplo, qual o sentido da mãe da Chapeuzinho Vermelho mandar a menina para o meio da floresta, cheio de lobo, sabendo que a floresta era cheia de lobo? Se a gente for entrar com esse aspecto racional, Larissa, qual o sentido disso? Nenhum. Então tem um aspecto, e ela ganha uma capa vermelha da mãe, e a avó apaixonada por ela, e a mãe apaixonada por ela. Então são esses símbolos que a gente vai ter na possibilidade de encontrar nos contos de fadas, que não tem a Chapeuzinho Vermelho nos livros, no livro que ele traz a história, Perrier, ele traz contos de Perrier. Eu acho que se pronuncia assim, desculpa se eu estiver pronunciando errado. Marcos Ele traz uma moralzinha no Perrault. final. Perrault, obrigado. É uma dificuldade que eu carrego comigo de pronunciar, às vezes, o nome de maneira correta. Também não sei, Então, não. ele Tô traz uma sabendo. moral no final. Mas é só a moral? Qual o motivo da capa vermelha que ela ganha? Da mãe, né? Então, e o príncipe? Que começa ali bem frágil. Gustavo falou da jornada do herói, mas o príncipe começa ali bem frágil. E ele vai ganhando força. Para que eu vou salvar essa princesa? Por quê? O que é que eu ganho com isso? Gente, ninguém vai ter saco de se envolver. Se você entrar com a função racional, ou melhor, a função pensamento, que quer controlar tudo, o conto de fada perde sentido. A gente precisa entrar com a função mais profunda ou diferente, com a função mais intuitiva e aberta a escutar aquela história que a função pensamento vai dizer que não tem sentido nenhum. Quem é que vai gostar de uma história que o príncipe vai dizer, por quê? O que é que eu ganho com isso? Aqui em casa, o Leozinho mesmo jamais iria se interessar por uma história desse tipo, desse nível. Príncipe sem propósito, né? Porque o caminho do herói, ele tem esse lugar do simbólico, que ele, às vezes ele começa ali, né, sem muito sentido na história, mas ele Tem vai se muita força. desenvolvendo, melhor, sem força, e ele vai se desenvolvendo porque ele tem um propósito. E esse propósito, muitas vezes, está conectado com esse lugar mais generoso da alma. A gente não se conecta com um príncipe que não tem esse lugar, sobre um herói que não tem esse aspecto que, de alguma forma, internamente a gente busca por isso. Então é por isso que os contos, eles pegam forte também, porque ali, no fundo, todo mundo quer ser aquele arquétipo de ser, sabe? Aquela coisa, aquele príncipe, aquela princesa, quer se envolver naquilo, porque eles têm características que são muito elevadas. Vocês percebem que a maioria das princesas, elas são muito doces, elas são muito gentis, né? Elas são muito dedicadas, submissas em alguns momentos. Então, elas trazem aspectos de um feminino que muitas vezes é desafiador para nós. E aqui eu não estou falando de bom ou ruim, não é sobre como devemos ser, mas de alguma forma nos atravessa, né? E no fundo, essa coisa daquele que vem e nos salva, nem sempre é sobre o príncipe, é a nossa capacidade de se salvar também, né? Se a gente ficar muito presa ao príncipe que está salvando a princesa, a gente esquece a nossa capacidade também e da trajetória daquela princesa para chegar naquele momento, né? Então, assim, a Príncipe gente pode tentar representar um aspecto interno, de inclusive. representar o masculino dessa mulher, esse feminino, esse masculino. São muitas versões. E a magia está aí, porque existem muitas possibilidades. Mas uma coisa que se percebe é que se aquele conto, ou aquele mito, ou uma história em si, ela te pega, é porque tem algo seu ali. Não é um acaso, porque existe ali também algo que se conecta, né? Então, assim,
Tá eu falando das simbologias, vocês percebem que a maioria das histórias tem uma floresta? Vocês percebem isso? Quem é essa floresta? Normalmente a floresta está ali atuando como nosso inconsciente. Tem uma madrasta. Quem é essa mulher? Por que as madrastas são tão ruins? Será que essa madrasta é a madrasta? Será que essa madrasta é um lado sombrio da mãe? Esse lobo, quem é? Será que é um animal mesmo? Ou é a nossa sombra que vem e que toma tudo? E que nos faz temer, que nos faz lutar, né? Então, assim, tudo isso é muito importante quando a gente fala de histórias. E eu queria muito que vocês começassem, quem está assistindo essa live, a pensar nas histórias que de alguma forma se comunicam com vocês. E colocasse aqui para a gente também conversando, entendendo o que, que vocês estão sentindo, o que, que vocês estão pensando. Tirem as dúvidas, aproveitem esse momento que é muito rico, tá bom? Conta. Cris, seja muito bem-vinda. Eu vi que a Cris entrou agora há pouco tempo. Muita gente com a gente, tem muita gente legal aqui com a gente hoje, viu? Obrigada. Você comentou sobre a floresta agora, Sim. e eu me lembrei de um fato também que foi importante para mim também, que me marcou na infância, que tem tudo a ver com isso, né? Então, tem aqueles momentos da vida que são importantes, que marcam, né? E para mim, um que foi muito importante foi uma poesia que eu fiz quando eu estava na quinta série. E essa poesia ela foi premiada no colégio e teve aquela grande festa no auditório do colégio, né, principal colégio, né, em Belo Horizonte. Então, toda a família foi convidada. Meu avô comprou vários livros, deu de presente para todo mundo. Então, foi aquele evento, né, que marcou. E essa poesia já mostrava um pouco da minha tendência, assim, né, do que minha alma gostaria, talvez, de, ou minha alma já sabia. E era mais ou menos assim, um poema simples, mas que fala dessa floresta, que surge na natureza uma grande e majestosa floresta, cheia de mistérios, segredos e belezas. Com suas verdes copas, parece uma grande casa, com moradores fascinantes, desde pequenos ratinhos até grandes elefantes. Mas há também os seres mitológicos, caiporas, sacis e curupiras, que são, para as crianças de bom coração, os verdadeiros habitantes da grande floresta da imaginação. Então, falando exatamente desse universo, né? Muito legal, Gustavo. E depois eu acabei fazendo engenharia, né? Mas a minha... Mas não é, Gustavo, essa engenharia já não vai desvendar. Vamos fazer uma constelação para ver qual ela serviu, qual foi o serviço dessa É coisa. aquela história de seguir o que a sociedade diz. Meu pai trabalhava nessa área metalúrgica, então eu gostava de feio, né? matemática. Era Gustavo tentando Exatamente. pertencer, né? Antes de encontrar o Cid, né? Essa é a minha história do patinho feio. Tanto que eu me formei em engenharia, mas nunca tive aquela afinidade com essa profissão, com essa carreira. E onde eu realmente me olhei no espelho, me vi ali como patinho feio e tomei consciência de que talvez não fosse assim tão feio, foi exatamente quando eu me tornei engenheiro e encontrei meu primeiro emprego. Né? Me formei, graduei, fui para simbolicamente os nomes, né? Fui para Vitória, no Espírito Santo. E lá, né, numa siderúrgica, encontrei pessoas que acabaram me levando a refletir sobre a vida. Né? E naquele momento, um período de 2 anos, enquanto eu estava fazendo ali, né, o meu processo ainda de trainee na empresa, eu tive experiências muito profundas de reflexão sobre a vida, né, e de realmente, pela primeira vez eu parei e refleti de forma profunda sobre o significado, o que eu estava fazendo ali. Né? Compostor, o primeiro fala, né? Propovou. E ali eu tive, né, esse despertar, foi quando esse lado, né, esse universo do interior se manifestou de uma maneira muito rica para mim. E a partir daí eu tomei uma decisão e mudei minha trajetória, né, e segui um caminho que eu nem sabia qual seria exatamente, mas ele foi se revelando. Né? Quando a gente se lança, foi o chamado da jornada do herói. Né? E eu me lancei e as coisas foram acontecendo, a ajuda sobrenatural veio, as sincronicidades aconteceram, né? Cheguei, né, naquele grupo de cisnes que eu me identificava ali, né? Aquelas pessoas que tinham a ver com o meu propósito de vida, de alma. Então, foi muito bacana isso também. Né? Então, isso faz parte também da história e o simbolismo tem tudo a ver com isso. Né? Muito legal. E tendo já escutado suas histórias, Gustavo, né, a sua tem como antagonista o dragão, né? A sua luta com o dragão nesse seu desenvolvimento. E em algumas histórias, como a gente está conversando aqui, é o lobo, né? Surge o lobo nessa floresta, surge o dragão nessa floresta. Eu queria só essa semana
a Luana estava assistindo aqui em casa o Gato de Botas 2. E, de certa forma, o enfrentamento, o antagonista não é um conto de fadas, mas o antagonista, o Ceifar, era também um lobo. E o Leozinho... Deixa eu só fazer uma intervençãozinha rápida. Curiosamente, na minha experiência, o dragão surgiu como um aliado e não como antagonista. Né? Não como antagonista. Você falou dessa história, né? Já que você comentou, rapidamente, foi um sonho lúcido que eu tive em 2008, onde literalmente eu estava num lugar, num ambiente onde tinha um antagonista, realmente, era um ambiente de uma arena que existia debaixo da terra, né? Como se fosse uma arena romana antiga, com lutadores. Nessa arena tinha um ser gigantesco, e eu sabia que eu ia ter que enfrentar aquele ser. Eu estava no meio de vários seres, várias pessoas ali, e eu sabia que todos que estavam ali teriam que enfrentar o campeão que estava na arena. E naquele momento, quando eu vi o tamanho do cara, no sonho, eu falei, cara, não dá para enfrentar na raça do jeito que eu estou hoje, não dá. Eu vou ter que ter uma ajuda. E no sonho eu comecei a procurar, né, por uma ajuda ali, alguma coisa que me auxiliasse naquela tarefa, e de repente eu vi um dragão, um ser dragão, segurando uma espada, que tinha uma esmeralda e tinha alguns símbolos mágicos. Quando eu vi aquela espada, eu falei, é isso, só com essa ferramenta eu vou conseguir enfrentar, né, esse campeão ali. E aí foi aquele momento do dilema, né? Enfrentar o cara na arena ou enfrentar o dragão para tomar a espada dele. Mas no sonho eu tive uma resolução muito forte, uma clareza de que não tinha outra solução. Então, eu teria que ir em direção ao dragão, enfrentá-lo. Aí, sim, teve um enfrentamento do dragão, mas internamente, né, assim, eu me pus naquela condição. E quando eu me aproximei do dragão, né, com aquela atitude firme de enfrentá-lo, de encará-lo, ele me olhou e me entregou a espada. E aí eu despertei com toda a lembrança do sonho, e esse sonho foi muito importante para mim. E a partir daí, vários significados começaram a surgir, eu recebi essa ferramenta mágica, né? Então o dragão surgiu como aliado nesse momento. Em outros sonhos depois, em outras experiências, surgiu o que eu chamo de o dragão corrompido, dragão obscuro, que aí é um aspecto sombrio dessa figura arquetípica também. Mas é muito legal você ter lembrado. E os elementos mágicos, eles são também presentes, que vão acontecendo na história, à medida em que o herói ele vai também ganhando força nessa história. Vocês percebem que quando tem as histórias, normalmente o herói, a heroína, no decorrer da história, ela ganha amigos, ganha elementos mágicos, uma varinha, ou uma espada, ou um poder. E aquilo vai surgindo no decorrer da história, mas isso tem a ver como se fosse também uma resposta a como aquele herói ou aquela heroína também está lidando com aquela jornada. E a gente pode perceber isso na nossa própria vida. Quem são as pessoas que nos ajudaram no decorrer da nossa história? Quais foram as situações que nos aconteceram? Que às vezes tem situação, gente, que é mágica. Chega aquela pessoa na hora certa, no momento certo. Uma situação que, se a gente for querer explicar de forma racional, ninguém acredita, né? A gente dá o nome de milagre. Às vezes acontece coisas na nossa vida que vêm de um lugar diferente. E nas histórias, eles estão o tempo todo lá sendo mostrados através desses símbolos. E a magia, ela tá na vida também. Se a gente vê aqui com os olhos abertos, a magia tá o tempo todo ali. Se a gente ficar atento às conversas, às vezes eu gosto muito de estar assim, numa fila de alguma coisa para me entreter enquanto eu estou lá, às vezes eu escuto as histórias que eu estou ouvindo das pessoas, às vezes conversando, não é fofoqueira não, viu, gente? É pegando informação do campo, é observando ali algo para mim também. Então, isso é muito bacana, porque às vezes vem respostas que a gente não está conseguindo sozinho, o campo, pá, te mostra. Mas para isso a gente tem que estar observando, né? Alguém colocou aqui a Tereza. O conto que me pega até hoje é Cinderela. Ouvindo vocês, tem muitos aspectos meus nessa história. E, gente, a Cinderela é um dos preferidos, viu? Cinderela é assim, até porque a gata borralheira, né? Porque Cinderela já é uma roupagem que da gata borralheira, é um conto antigo e que tocou e toca muitas mulheres até hoje. E ele fala muito também sobre essa mulher que precisa servir para ser vista. É a maneira que ela encontra naquele núcleo familiar para ser vista. Então, ela serve e dá
e está o tempo todo se colocando à disposição dos outros para ser vista e amada. E, ao mesmo tempo, isso também se remete à forma como a gente lida com a nossa vida profissional. Muitas vezes, essas mulheres tendem a se tornarem ou extremamente voltadas para a família, ou extremamente voltadas para o trabalho, porque elas entendem inconscientemente, através desse roteiro, que normalmente já vem de muito antes, que essa é a maneira de pertencer. O meu valor está naquilo que eu faço e não naquilo que sou. E a madrasta ali da gata borralheira, muitas vezes também está no lugar desse aspecto da sombra da mãe, dessa menina que quer o amor da mãe, que quer aquele carinho, que quer aquele cuidado e que não consegue ver, não consegue receber daquela mãe. Né? Então, tem as irmãs, tem os animais que ajudam também Tem a Cinderela. vários símbolos. O tempo Tem todo. vários símbolos. Né? O tempo todo, vários símbolos. Tem a moral. Sim. E tem vários símbolos que vão surgindo. É muito legal a Gata Borralheira, na Cinderela. Legal. E a gata borralheira, ela tem uma coisa que me encanta, que ela acredita, né? Ela fica ali, ela tem um desejo, por mais que ela não seja ativa de ir atrás de querer romper ali, né? De sair correndo, mas quando a, a fada madrinha dá a oportunidade, ela diz sim. Ela sozinha não fez um movimento de ir contra, transgredir ali com a família e fazer o que ela queria, que era ir para a festa. Mas quando veio a oportunidade, e essa oportunidade ela veio de um lugar, veja só, ela não é do lugar terreno, ela vem de um outro campo. A fada madrinha, gente, ela tem um outro potencial aí. E aí chega a oportunidade, ela diz sim. E aquele sim que ela diz para ela transforma tudo ao redor dela. Transforma os animais que estavam ajudando ela, transforma as vestes dela. E aí ela chega na festa e ela é vista pelo príncipe. Por quê? Porque ela está num lugar de autenticidade, de verdade, com ela mesma. E isso é lindo. Isso é contagiante. É isso que traz a beleza da Cinderela. Não é a beleza física dela, é aquele sim que ela diz para algo que ela desejava muito. E quando às vezes na nossa vida, quantas vezes a gente diz não para isso e quantas vezes a gente diz sim? Quantas mulheres se colocam nesse lugar de uma submissão cega e que se perde e que deixa de dizer esse sim para algo autêntico do próprio ser. E quando a gente faz isso, a gente vai ficando amarga, a gente vai se descuidando. E aí essa história da beleza física, que é o que as pessoas conseguem enxergar, é o menos importante. O que fica feio é a alma, que de alguma forma se desconecta de algo essencial. Então, o conto da Cinderela, ele é um conto lindo, gente. Ele tem Lindo. aspectos simbólicos profundos. E a gente vai Aí tem trabalhar isso no workshop. Vamos sim. E todos os objetos, depois da meia-noite, deixam de serem mágicos. Só um não deixa de ser. Qual é? Qual é, O sapato. Gustavinho? Vamos ver se você sabe essa história, Gustavo. É o sapatinho de cristal? O sapatinho de cristal. E sabe por quê? Me conta, quero saber. Conta, Tayana. Por quê? Eu não. Vou contar no Rapaz, nosso Tayana tá workshop. marqueteiro, viu? Apenas Eu para vou o próximo dizer, gente, capítulo. porque eu não Apenas gosto para de o guardar workshop. conhecimento pra mim, não, que eu tenho medo de ser castigada, que nem nos contos de fada. Porque, Amor, gente, eu vou ter que falar. está promovendo o nosso trabalho, não há nada de Organiza-se, errado. A gente pode deixar o mistério no ar. Deixa as pessoas pesquisarem qual o significado do sapatinho dourado. Eu vou só dizer assim, mais ou menos, só um pouquinho. Não, eu vou dizer. Quase Uma nada. coisinha, deixa eu dizer. Porque o sapatinho de cristal, ele se conecta com os passos que ela deu. Passos dados não voltam atrás, não deixam de existir. Então, no momento que a gente dá um passo adiante na nossa vida, isso não tem volta. Né? Então, ele fica também nessa simbologia. Gostou, Tem um simbolismo Gustavo? dele ser de cristal, né? Ele é um elemento desse mundo mágico, ou seja, Sim, um também. passo dentro desse universo, que para mim é de autoconhecimento, né? De voltar a esse encantamento da vida, que é integrar esse lado nosso, né? Que a criança tem muito aflorado, por isso muitas vezes o conto de fada, essas histórias estão associadas a coisas infantis, mas na verdade isso é do humano, né? Mas com
as responsabilidades, né, da sociedade e tudo, nós deixamos de lado isso como se fosse algo menos importante, assim como nós consideramos a criança, ou às vezes o idoso. Na verdade, não, isso é tão importante, né? Esse mágico, esse lúdico, que é um encantamento mesmo. Acho que isso é fundamental para que a gente possa mudar até a sociedade, que hoje vive um momento de uma crise muito grande, né? De valores, né? E de conflitos mesmo de quem sou, né? Quem sou eu nessa família humana, né? Por que tantos conflitos? Nós somos uma família e nós temos o mesmo potencial, né? Para mim é isso, é a ausência do autoconhecimento, né? Então nós não nos enxergamos, então acabamos tropeçando nos pés uns dos outros. E para mim o que falta para que nós enxerguemos quem nós somos realmente é esse mundo encantado. E o símbolo e os contos são pontes para esse universo, né? Para a gente encantar a nossa vida e a vida da sociedade também. Então eu acredito muito que esse é o caminho, né? Assim como a Cinderela, né, nossos sapatinhos de cristais vão permanecendo. E eu quero aproveitar essa tua fala, né? Sabe, você falou sobre as famílias, né? As famílias, e tem as famílias de alma, tem as famílias das relações, e esse trabalho tem algo especial, né? A gente vai constelar esses contos, né? E isso é algo Como interessante. e é isso. E é uma experiência diferente. E eu vou dizer por quê. Os contos de fadas, eles são histórias que eles são sendo passadas geração após geração. Antigamente as pessoas se reuniam, iam contando aquelas histórias, era um acontecimento que tinha numa aldeia tal, aquilo era passado, uma história para um para outro, e cada um ia contribuindo um pouquinho, e aquela história ia ficando um marco naquela comunidade, naquela região, naquela época, né? Então, tanto que os irmãos Green, eles fizeram todo um trabalho de ouvir essas histórias para transformar elas realmente em teoria, né? E colocar ali no papel. Então, o que que se percebeu dentro desses contos de fadas? Que ali tem muitas informações do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal e muito fortemente da nossa ancestralidade, né? Ali tem histórias que vêm muito antes de nós. Isso, dentro da constelação, é potência total para a gente entender o porquê de comportamentos que a gente tem hoje, o porquê que a gente sente de determinada maneira, porque a gente está seguindo alguns padrões. Então, o conto ele vai ser um mapa para a constelação. De uma forma mais prática, como seria isso? Gustavo chegou aqui para a gente no início da live e falou que o conto de fada que ele se identificava era o Patinho Feio. No Patinho Feio tem alguns personagens principais, né, nessa história. A gente colocaria, por exemplo, um personagem, um representante para o Patinho Feio, um representante para a mamãe, que não a mamãe biológica, tá? Vejam que o Patinho Feio, gente, ele entra dentro de uma família que não é a família dele. Então ele chega lá e tem uma mãe, ele tem irmãos. Quem são essas pessoas nessa história? Que eles estão sendo a representação dessa história para aquela pessoa. Como ela se sente naquele núcleo familiar? Como ela se sente? Se ela se sentia pertencente? Se não, como eram essas relações com essa família? Ah, Larissa, mas eu, no caso, né, Gustavo, eu disse, mas era super de boa, minha família não tinha essa coisa, não. Pode ser que na sua não tenha, mas pode ser que atrás exista. Muitas histórias de pessoas que se identificam com o conto do Patinho Feio têm histórias de adoção na família, tem filhos fora do casamento. Existe alguma situação que aquela alma sente. Como é isso? A gente não se conecta com o conto e repete aquela narrativa na nossa vida porque a gente quer imitar aquela história, não. É porque a nossa alma, quando ouve aquela história, se conecta com ela porque tem algo em nós que reverbera naquela história. E isso pode ser de algo antes de nós, da nossa família, ou desse inconsciente coletivo que eu me identifico. Porque todos nós temos histórias assim. Todos nós, nas nossas famílias, nas nossas histórias, se a gente puxar, ou agora ou antes, tem situações assim, de alguém que se sentiu fora. Alguém que, por exemplo, possa ter ido morar em outro país e nunca voltou. Alguém que, por alguma situação, se separou da família. Vocês imaginem na época da guerra, quantas famílias foram separadas.
Então, o Patinho Feio ele também traz esse aspecto desse sentimento de separação. Ele tem um desejo de voltar a pertencer. E aí a gente pode olhar para esse lugar profundo que a gente conversou aqui também sobre os aspectos internos da nossa alma, mas a gente também pode ramificar para esse olhar que a constelação traz, né? Que é unir aquilo que está separado, é incluir aquilo que foi excluído e trazer uma nova dinâmica para a vida daquela pessoa. Então, nesse trabalho, vocês vão aprofundar o conto de vocês de muitas maneiras. E uma das formas vai ser através da constelação, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, disse, essa mulher me diz logo o que meu conto quer dizer. Ela disse, tem que participar do workshop. Estou que não Tayane. Ela disse, não, mas ela, não, meu conto é a Bela e a Fera. Me diz aí, mulher, porque eu fico nessas relações tóxicas, né? Aí eu peguei e disse assim, essa é uma versão, se você acha que é, mas como é a sua relação com seu pai? Aí ela ficou olhando para mim assim, não, é uma relação, assim, até boa, acho que, mas assim, nunca aceitei que meu pai viva a vida da forma como ele vive. Meu pai é alcoólatra e é difícil para mim, porque eu queria que ele tivesse uma vida mais digna, mas ele é um homem bom. E ela começou a contar a história dela. Qual o enredo central da Bela e a Fera? Uma filha que quer salvar um pai. Ela fica no lugar da fera, ou no Do lugar pai. do pai com a fera, para salvar esse pai. Então, internamente, ela carrega isso em si e reverbera na própria vida. Então, ali já tem uma conexão. E a relação que vem depois, as relações difíceis, já é uma consequência. Já é o que vem depois dessa falta, dessa dificuldade dessa filha que se coloca na postura de salvar esse pai. E quantas vezes na nossa vida a gente se coloca nessa função, nessa missão de salvar a nossa família, de salvar os nossos pais, e isso salvar as relações que vivemos a todo custo e nos colocando muitas vezes num lugar de nos diminuir, de nos colocar em risco também. Então, o conto da Bela e a Fera ela traz informações que são muito além disso. E a gente pode trabalhar isso dentro de uma constelação. Então, é uma experiência bem profunda e diferente. É interessante, Larissa, que essa história, você, né, sua amiga pode trabalhar só a questão dela, individualmente, dentro de um processo de terapia, conversando com uma amiga, mas a dor dela não é só a dor dela. E tem através dos contos, ela pode olhar para a dor dela com outros elementos e enriquecer o enfrentamento dessa dor. Então, é muito legal a ideia da constelação com esses personagens. Que pode ser o pai, pode ser a mãe, mas são os personagens do conto. E isso enriquece esse enfrentamento desse universo interno, porque isso vai gerando o simbólico. O conto da Bela e a Fera é simbólico. Sim. E não existe só a Bela, não existe só a Fera, mas existe a jornada. Não existe só o pai, mas existe a jornada, né, do elemento central e de todos esses outros personagens que são partes suas. E se você vai encontrando essas outras partes, você vai enriquecendo o seu simbólico para enfrentar a sua própria dor aqui. Sim. Por isso que é tão importante a gente ensinar para os nossos filhos os contos. Porque a gente ajuda, eles embarcam fácil na imaginação. Às vezes é mais fácil ensinar uma coisa usando um conto do que a gente explicando não faça isso, né? Os contos têm Muito essa que a melhor. gente usa muito, né? Para poder, se você for ver, a maioria deles tem um direcionamento que é justamente para ensinar, né? Ele tem um caminho ali da humanidade, como devemos agir, né? Então, eles são usados assim e tem um poder muito forte, né, das pessoas perceberem coisas que normalmente a gente não entenderia se fosse um carão, né? Se fosse só na fala Tão tradicional. direto, fica até superficial. Você não faz isso, por isso, fica até superficial. Os contos, os mitos, eles enriquecem a nossa vida.
nos enriquece para a gente construir metáforas, analogias. A gente está buscando pertencer, como você e Gustavo falaram. Sim. E a gente vai fazer isso em grupo, tá? Então, estão um campo ainda mais forte. Essas experiências que a gente vem conversando, você vê, cada um fala, mexe com algo nosso, a gente podendo vivenciar isso no workshop. A constelação de um é a constelação do outro, a partilha de um é a partilha do outro, as dinâmicas, tudo isso vai acontecer durante o dia inteiro, no dia 17 de maio. A gente vai aprofundar essas histórias e vocês vão poder dar vida para essas histórias, sentir de uma maneira bem especial e em comunidade. Isso tem algo que, para mim, me encanta, sabe? Eu amo trabalhar com grupos porque eu vou lá, cheia da minha arrogância, achando que eu vou seguir um caminho, né? Aí, no meio do caminho, eu enfrento a minha jornada, a minha heroína, os meus desafios, mas eu ganho muitos presentes, muitos aprendizados. E aquilo faz com que a jornada seja rica, seja intensa, verdadeira. E os frutos, eu nem sei onde eles vão chegar, eu nem sei onde eles vão, quando eles vão surgir, sabe? Mas eu sei que eles vão chegar em algum momento. Mas eu não fico esperando por eles. A história não tem um fim, ele tem as reticências. Então, os grupos, eles têm isso. A gente vive aquela experiência, não sabe aonde ela vai alcançar, mas todo mundo sai de uma forma diferente do que chegou. E nós três vamos estar lá, dia 17, né, Gustavo? Estaremos. Né, Aproveitando a sua fala, só para complementar, assim, usando a questão do mito, Sim. né, então uma experiência que eu tive também tem muito a ver com o que você falou, né? Lá no início também do meu despertar para esse caminho de autoconhecimento, eu tive um sonho muito interessante. Eu estava numa sala de aula que era sobre como encontrar soluções para a vida nos mitos, ou na linguagem simbólica. No sonho tinha essa aula. E aí o professor perguntava para cada um, né, qual mito que representava uma solução para a sua vida. E então, quando chegou a minha hora, né, do sonho, eu falei, a minha solução está no mito do Jasão e os Argonautas. E eu não sabia qual era o mito do Jasão e os Argonautas, mas no sonho eu falei como se eu soubesse. Aí, voltando do sonho, né, já lembrando, tendo aquela memória, comecei a pesquisar, e o Jasão, dentro da história dele, fala de um grupo de heróis, não é só um herói. São vários heróis que se unem numa nau, né, ou seja, num campo comum, para empreender a jornada. Então, tem muito a ver com essa dinâmica da constelação, né? São vários heróis juntos, né? Com um propósito em comum se reunindo ali. Então, me lembrou esse mito também, tá vendo? Como outro mito fala dessa jornada, só que vários heróis juntos, não um só. Né? Geralmente, os mitos de heróis falam de um herói, na jornada do Jasão são vários que vão ajudá-lo aí nesse processo de alcançar o seu objetivo. Então, bem bacana. Adorei, Gustavo. Gostei dessa analogia, viu? Já estou vendo essa Bem legal, sala né? assim, cheia de heróis. Não é? Já estou vendo Argonautas, essa todo sala mundo. cheia de heróis lá, construindo a nossa jornada juntos. E eu quero agradecer a sua participação, de você ter tido essa disponibilidade de alma mesmo, até de contar o seu conto. A gente aprofundando nesse tema, a gente vê como o conto ele também tem uma coisa íntima nossa. Quando a gente revela o nosso conto, a gente revela também parte da nossa alma. Então, eu honro o que você trouxe hoje, não só o conteúdo e a sua capacidade de contar as histórias, de transmitir conhecimento, mas a sua coragem de trazer o seu conto favorito para essa live. Quero agradecer. Que com certeza já está fazendo efeito aqui no meu campo pessoal, como eu comentei, né? Então, tenho certeza que vai ser uma experiência rica para todo mundo, né? Vocês têm, né, muito conhecimento, principalmente essa intenção pura, né? Que eu acho tão importante. Que é aquela coisa do coração que faz brilhar o olho. E isso é, né, o que é o propósito mesmo, porque é reencantar a vida, né? Trazer essa beleza que está dentro da gente. E, claro, os desafios, né? A gente nunca deixa isso de lado, faz parte da jornada, né? Ver o feio também, mas como parte no feio, perceber que no feio tem o belo, né? Quando a gente resolve encarar, resolve realmente aceitar aquilo e integrar. A proposta de vocês é muito bonita e estou feliz de estar aí participando. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Tayan, por ter dito sim
para essa parceria. O Tayan embarcou nesse projeto comigo e tem sido fundamental na construção do que a gente vai vivenciar, não só pela experiência profissional, mas também por esse brilho da alma. Tayan é um homem que encanta não só as mulheres, mas também as crianças e todos ao seu redor. E isso é algo lindo que só uma alma linda pode fazer. E eu não poderia me sentir mais honrada de estar nesse trabalho que não fosse com você. Então, gente, é isso. Esse trabalho é cheio de amor, cheio de Quero falar para força você e de também. vontade. Deixa eu só me recuperar aqui. Ver teu brilho nos olhos quando você falou desse projeto, num evento da CEPA, que foi falando sobre sonhos, sobre mitos, e que falou sobre contos de fadas também. Ver o seu brilho no olhar fez o meu olho brilhar para você e mais ainda brilhar para esse caminho para a gente percorrer juntos, né? Então, segurar a sua mão é um privilégio muito grande. Hoje é uma data especial, 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. Trago a força da minha ancestralidade materna, minha avó devota de Nossa Senhora de Fátima, e é uma força ancestral que me acompanha e que nos abençoa para a gente trilhar esse caminho juntos. É uma honra estar ao seu lado, meu amor. E ralar nisso, porque a gente tem ralado, sonhando. Os sonhos também são fundamentais. A gente nem entrou nesse, nem abriu esse leque, Gustavinho falou um pouco, mas é sonhando, pegando os livros, devorando os livros, lendo Marie-Louise von France, dos contos de fadas. Mas está sendo muito gostoso percorrer esse caminho com você. Obrigado pelo convite. Fico feliz. É assim, gente, para um trabalho acontecer, um monte de coisa acontece antes. E esse campo está se formando. Se você se sentiu chamado, vem participar. Existe algo acontecendo e isso vai se materializar de alguma forma, mas a gente ainda está nessa vibração. Para esse trabalho acontecer, alguns caminhos se entrelaçaram. E o Tayan trouxe a história da CEPA. A CEPA trabalha com a Centro psicologia de Estudo de analítica. Psicologia Analítica, que aprofunda. Isso. E que a gente vem participando dos eventos e eles trouxeram de volta para mim, porque já existia em mim esse desejo de trabalhar com os contos e com os mitos. Isso já é algo que eu tinha vivenciado na minha formação em constelação familiar, eu já tinha dado alguns passos para trabalhar com isso, mas eles ainda não eram firmes. Mas agora eles são. E quero agradecer a presença de vocês. Um beijo bem grande e até a próxima live, que eu gostei. Tá bom? Valeu, Gustavo. Beijo, Tayan. Obrigado. Beijo. Tchau. Obrigado, Val.